estava no ápice do seu ministério. Pessoas vinham de todas as partes para ouvir Jesus falar e receber os seus milagres, receber a sua presença. E aí nós vimos que Jesus estava ali ensinando a sua palavra, fazendo aquilo que Deus tinha mandado, o que ele viesse fazer sobre a terra. E a Bíblia nos diz que Jesus estava muitos dias com aqueles homens ensinando a palavra. Então ele despede a multidão, mas só que antes de despedir a multidão, a Bíblia nos diz que Jesus, ele não despede a multidão com fome, com as mãos vazias. Jesus, ele multiplica os pães e multiplica os peixes para que o povo possa comer e sair saciado. Além de estar com o seu espiritual saciado, também Jesus providencia um alimento físico para que o povo possa sair ali alimentado o seu corpo físico. Então isso nós já entendemos, a primeira revelação dessa palavra nessa noite para as nossas vidas. Jesus não despede ninguém de mão vazia. Nós podemos ter a certeza que nessa noite nós não viemos aqui em vão. Não é apenas mais uma quinta-feira, não é apenas mais um culto, mas é um encontro marcado com Jesus. É um encontro marcado com o nosso Salvador. Não é porque a igreja não está cheia que Jesus ele não está presente. Jesus não olha para a quantidade, Jesus olha para a qualidade. Jesus olha para aqueles que estão dispostos a adorar a Ele em espírito e em verdade. Jesus, Ele contempla corações abertos. Jesus, Ele contempla almas abertas, coração quebrantado, alma contrito, de poder receber a sua presença, para poder adorar o seu nome e poder receber a sua graça. Os discípulos olham para Jesus dizendo: já faz há muitos dias que os homens estão conosco, é melhor nós despedir com que eles vão para as suas casas e comprem alimento para que eles comam. Jesus olha para os discípulos e diz: não, eles já estão conosco há muito dia. Se nós desfalecemos, se nós mandarmos eles embora assim, eles vão desfalecer no caminho. Jesus então pergunta para os discípulos: quantos pães você tem? Quantos peixes você tem? E aí os discípulos respondem a quantidade. Então Jesus manda e fala: manda que o povo se assente, porque vai ter pão e vai ter peixe para que o povo coma. Eu não vou despedir ninguém de mão vazia, porque eu tenho uma bênção especial preparado para mim e para a sua vida nessa noite. Então saiba de uma coisa: Deus tem algo reservado, um trono na sua graça preparado para mim, preparado para a sua vida, para aquilo que você vai buscar e vem esperando nessa noite. Deus tem algo reservado para a nossa vida. Jesus não vai te despedir de mão vazia nessa noite. Você não vai sair da mesma forma que você entrou. Você vai sair daqui com posse do seu milagre, com posse da sua bênção, com posse da sua vitória, porque Jesus não vai te despedir de mão vazia, porque Jesus não trabalha com isso. Se você veio para a casa dele, então você veio com um sinal de que você quer receber algo da parte do Senhor. Se você chegou na casa do Senhor, é porque você está disposto para receber algo da parte do Senhor. Então nessa noite saiba de uma coisa: se você veio disposto para receber algo da parte do Senhor, então Deus tem algo para te entregar. Deus tem algo para colocar sobre a sua mão. Deus tem algo para a sua vida e colocar sobre o seu ministério. Glória a Jesus. Eu tenho uma coisa comigo, meus irmãos: eu não escolho o culto para pregar para a palavra do Senhor. Eu não escolho quantidade de pessoas para pregar a palavra do Senhor. A mesma palavra que eu prego para uma igreja que está lotada é a mesma palavra que eu prego para a igreja que tem uma pessoa. Porque eu creio que assim Deus fala para uma igreja lotada, Deus também fala para uma igreja que está vazia. E aqui tem pessoas que estão dispostas nessa noite a receber uma bênção especial. E é por isso que Jesus ele fala nessa noite: eu não vou te despedir de mão vazia. Jesus manda que o povo se assente, o povo come feito. E logo após que Jesus realiza o milagre dos pães e dos peixes, a Bíblia diz que Jesus então ele obriga os seus discípulos a ir para o barco e atravessar para o outro lado.
Mas só que Jesus ele não vai. Jesus ele não vai, a Bíblia diz, porque ele queria cumprimentar a multidão. Ele queria falar com a multidão. E logo após de Jesus cumprimentar a multidão, ele queria orar, ele queria falar com o seu Pai. Então a Bíblia diz que que os discípulos sobem no barco e vão para o mar. E Jesus fica em terra, cumprimenta a multidão e sobe o monte para falar com Deus. Mas só que a Bíblia diz que sobre a da tarde estava o barco no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra falando com Deus. Mas só que a Bíblia diz que quando eles estavam no meio do mar, se levanta uma tempestade, se levanta um grande temporal de vento e eles se afadigaram. Eles começaram a temer, começaram a pensar que iam morrer, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles estavam a todo momento com Jesus, mas ainda eles não criam como era para eles crerem. Eles estavam vivenciando com Jesus a todo momento. Já tinha visto Jesus realizando vários milagres, mas ainda eles não tinham tamanha fé para acreditar que aquela tempestade era apenas algo para que Deus venha aperfeiçoar a fé deles. E nós vimos que os discípulos começam a enfrentar essa tempestade. A Bíblia diz que o vento era contrário, a noite era escura, e noite escura significa noite sem lua, noite sem governo. E nós vimos que Jesus estava orando, os discípulos estavam no meio do mar, e estar no meio do mar não é um problema quando nós temos força para remar. Mas só que a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar e já não tinham mais forças para estar remando. Eles estavam no meio do mar e o vento lhes era contrário. Como remar contra um vento contrário? No meio do mar não dá para se enxergar nada, não dá para se ver nada. A noite era escura, a noite não tinha lua, e os discípulos olhavam um para o outro dentro daquele barco, no meio daquela tempestade, e diziam: nós vamos morrer. Cadê Jesus agora nesse momento? Cadê o nosso mestre? Ele nos deu a ordem para nós passarmos para o outro lado, mas a tempestade chegou. Mas alguma coisa Jesus ele disse: passemos para o outro lado. Jesus ele não disse: talvez se vier uma tempestade nós vamos passar. Jesus ele disse: nós vamos passar. Vindo tempestade ou não, nós vamos chegar do outro lado. Pode se levantar o vento que for, nós vamos chegar do outro lado. Pode se levantar o que for, a palavra de Jesus é o que prevalece sobre a minha e sobre a sua vida. O que Deus determinou sobre a minha e sobre a sua vida é o que prevalece. A tempestade ela pode se levantar, o vento pode estar contrário, o adversário pode estar prevalecendo contra nós, mas se a palavra de Jesus foi: você vai chegar do outro lado, então pode levantar Satanás, pode levantar o demônio, pode se levantar o inferno, o que for. Se Jesus falar que você vai atravessar, porque a palavra de Jesus prevalece sobre a sua vida. É a palavra de Jesus que prevalece sobre a nossa vida. Jesus não disse: nós vamos ir, a tempestade vai se levantar e nós não vamos chegar. Não. Foi muito contrário disso. Jesus não disse nada disso. Jesus ele disse: passemos para o outro lado. Mas só que no meio do mar, no meio do lago, levanta-se a tempestade. A tempestade vem para aperfeiçoar a nossa fé. A tempestade vem para ver se nós estamos tendo fé. A tempestade ela se levanta muitas das vezes para ver se nós estamos crendo mesmo em Jesus Cristo. A tempestade muitas vezes ela se levanta para ver se nós estamos crendo mesmo no Deus em que nós servimos. E nós vimos que Jesus estava orando. Não estava com os discípulos, estava na terra, estava no monte orando. Os discípulos estavam no meio do mar. Mas só que a Bíblia diz que aonde Jesus estava no monte, Jesus contempla que os discípulos estão passando no mar. Jesus estava longe, estava distante, mas aonde Jesus estava, ele contemplava que os discípulos estavam passando. Muitas das vezes nós pensamos que Jesus não está nos vendo,
Pensamos que Jesus não está enxergando a tempestade que nós estamos passando. Mas Jesus está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. Ele está tão distante, mas Ele está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. Ele está a par de tudo que está acontecendo. Mas por que a tempestade se levanta? Para aperfeiçoar a nossa fé. Glória a Deus. Para que nós venhamos crer mais em Jesus Cristo. Para que a nossa fé venha aumentar cada vez mais. Foi por isso que essa tempestade se levantou. Para que os discípulos pudessem ver que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Essa tempestade se levantou para que os discípulos pudessem contemplar o poder que Jesus tinha. Muitas vezes essa tempestade que eu ou você estejamos passando, sabe para quê? É para que você veja o tamanho do poder que o teu Deus tem. É para você ver o tamanho do poder que o teu Deus tem sobre a sua vida. É para você contemplar o tamanho do poder e da autoridade que o teu Deus tem. Porque muitas das vezes nós pensamos que as tempestades da nossa vida é muito maior do que o nosso Deus. Nós colocamos a tempestade acima do nosso Deus. Mas só que essa tempestade veio para os discípulos, para que eles pudessem contemplar verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente Ele tem poder sobre todas as coisas. Verdadeiramente Ele é Deus poderoso sobre nós. E a Bíblia diz que então, enquanto os discípulos estavam pensando que ia morrer, perto da quarta vigília da noite, aparece alguém andando por cima das águas. No meio do mar, uma tempestade danada. De repente aparece alguém por cima das águas. Os discípulos se apavoram, dizendo, começam a gritar. A Bíblia diz que eles começam a se perturbar e começam a dizer: aí está um fantasma. Mas só que logo Jesus, Ele abre a sua boca e diz: tem de bom, sou eu, não tem nada. Jesus, Ele aparece andando por cima das águas. Qual era o problema dos discípulos naquela noite? As águas. E por onde que Jesus ele veio caminhando? Por cima das águas. Jesus ele veio caminhando por cima das águas, sabe por quê? Para mostrar que o problema que está nos afligindo, ele caminha por cima. Para mostrar que o problema que os discípulos estavam passando naquele momento, ele anda por cima dele dizendo: eu estou no controle. Ele caminha por cima dele dizendo: ainda o vento ele tem que obedecer a minha voz. Ainda o mar tem que obedecer a minha voz. Porque se ele não obedecer, o meu Pai me dá uma ordem e o mar ele tem que se apertar. O vento ele tem que cessar. Porque eu mando na natureza, eu mando no mar, eu mando no vento e eu não basta para que ele pare de soprar. Aquilo que tem te afligido, Jesus, ele anda por cima dessa noite e diz: não temas. Aquilo que tem te tirado o sono, muitas das vezes, Jesus, ele caminha por cima e diz: sou eu, não tem mais. Aquilo que tem muitas das vezes te afligido, que tem te perturbado, que tem muitas das vezes angustiado a tua alma, Jesus te trouxe aqui para te dizer: ele anda por cima, dizendo: estou no controle, estou na direção, estou no comando, todo o domínio está sobre a minha mão, está sobre o meu controle. Está sob o controle de Jesus. A tempestade veio para nos aperfeiçoar. A tempestade não veio para nos matar. A tempestade não veio para acabar com a nossa vida. A tempestade não veio para nos destruir, não. A tempestade não veio para nos pôr para baixo, não. A tempestade veio para nos colocar de pé. A tempestade veio para mostrar o tamanho de Deus que nós servimos. A tempestade veio para mostrar que Ele ainda é fiel, que Ele ainda é poderoso, que Ele tem o poder na mão dEle, que Ele ainda fala para mais acalmar, mais acalma, que Ele manda o vento se aquietar, e o vento se aperta, porque Ele é Deus que manda sobre todas as coisas. Por que temer as tempestades da vida? Por que temer os vendavais da vida? A todo momento nós vamos passar por tempestade. Mas só que é para passar, não é para estacionar. Tem pessoas que estacionam no meio do vento.
pessoas que estacionam no meio da tempestade. Tem pessoas que têm o prazer de pegar o seu acampamento e acampar no meio do vendaval. Tem pessoas que têm o prazer de pegar o seu acampamento e acampar no meio da provação, acampar no meio da dificuldade, acampar no meio da luta. Jesus está dizendo nessa noite: eu tenho uma ordem para você, e a ordem é para você passar, para você caminhar, para você avançar. Não é para parar, não é para desistir, não é para desanimar, é para continuar, é para marchar, é para seguir adiante. É a ordem de Jesus na sua vida. Para que morar no meio da tempestade? Para que querer estacionar no meio do vento? A ordem é passa pela tempestade. A ordem é passa pela provação. Passa na dificuldade. Mas passa adorando. Passa glorificando, como diz o hino: eu vou passando pela prova, mas eu vou dando glória. Eu vou passando pela prova, mas eu vou dando aleluia. Eu vou passando pela prova, mas eu vou dizendo: grande é o Senhor. Eu vou passando pela prova, mas eu vou dizendo: tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso, tu és digno de receber a minha adoração. Jesus está dizendo para algumas pessoas nessa noite: levanta o teu acampamento. Chegou o tempo de sair dessa provação. Chegou o tempo de sair dessa tempestade. Chegou o tempo de sair desse vendaval. Chegou o tempo de sair desse deserto. Levanta esse acampamento. Levanta a tua bagagem e prossiga no alvo. Levanta o teu acampamento e prossiga para frente. Prossiga para o alvo. Prossiga, porque grande é o lugar que Deus tem para a sua vida. Prossiga nessa noite. Levanta o teu acampamento. Levanta a tua guarda e prossiga. Para que estacionar no meio do vendaval? Para que estacionar no meio do tempo? Jesus, ele chega e apenas ele diz: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro, como sendo o mais ousado, ele diz: se tu és, então manda eu ir contigo. E Jesus, como ele é mais ousado, ele: então vem. Pedro sai do barco e começa a andar. Quando Pedro tira o olho de Jesus e olha para o vento, Pedro afunda. Mas só que Jesus estava do lado. Jesus pega pela mão de Pedro e diz: por que temeis, ó homem pequeno? Uma coisa é começar a afundar do lado de Jesus. Outra coisa é afundar e Jesus não está perto. E aí quem vai segurar na nossa mão? Tem muita gente que está afundando e Jesus está longe. Mas sabe, tem gente que está afundando e Jesus está pegando pela mão nessa noite. Tem pessoas que estão afundando e Jesus está dizendo: por que temeis, homem de pouca fé? Por que temeis, mulher de pouca fé? Por que tem olhado para a tempestade? Por que tem olhado para o vento? Por que tens olhado para a tempestade, para a dificuldade? Olha para Jesus, porque enquanto você olhar para Jesus, você não afunda, você não perece, você não para na caminhada. Olha para Jesus. Se nós formos olhar para as dificuldades nessa vida, nós afundamos. Se nós olharmos para as enfermidades, para os problemas que nós enfrentamos, nós afundamos. Mas se nós olharmos para Jesus, nós caminhamos por cima das dificuldades. O maior problema dos discípulos naquele dia era o mar. E Pedro, um dos homens que estava temendo, pensando que ia morrer, ele teve o prazer de caminhar por cima daquilo que estava querendo te matar. Caminha por cima daquilo que está querendo te matar nessa noite. Caminha por cima daquilo que está querendo tirar a sua fé. Caminha por cima daquilo que está querendo tirar o seu sono muitas vezes. Caminha por cima daquilo que está querendo te desanimar. Caminha por cima daquilo que está querendo muitas das vezes tirar você da presença do Senhor. Jesus te dá uma ordem nessa noite: levanta o teu acampamento, coloca-te de pé e começa a caminhar novamente. A Bíblia diz que ele sobe para o barco para estar com ele. E quando Jesus ele põe o pé no barco,
o vento se aquieta. Glória a Deus. E eles entram e ficam muito assombrados e maravilhados. E dizendo: quem é esse? Que até o vento e o mar me Glória a obedecem. Deus, aleluia. Quem é esse que apenas o som da sua voz ele fala e o mar cala e o vento se acalma? Esse é o Jesus que eu e você servimos. Esse é o Deus que nós aqui estamos adorando. Ele ainda tem o poder sobre o mar. Ele ainda tem o poder sobre o vento. Mas a tempestade vai parar de vir? Não, ela não vai parar de vir. Ela vai vir constantemente. Mas só que a palavra de Jesus é passa. Passa pela tempestade. Passa pelo vento. Passa pela dificuldade. Passa pela provação. Passa pela luta. Passa pelo processo. Passa pelo problema. Passa pela angústia. Não para. Não estaciona. Não abaixe o seu acampamento, apenas passa. Continua. Prossiga. Olhando somente para Jesus. Porque se você olhar para o homem ou olhar para a dificuldade, você afunda. Porque o homem é falho. E a tempestade ela vem para nos afundar. A tempestade ela vem para nos afundar. Mas Jesus ele vem para acalmar essa tempestade. Jesus ele vem para dar um basta no vento. Jesus ele vem para dizer: sou eu, não tenho. Jesus ele vem para dizer: tem de bom. Foi para isso que Jesus veio. Lá em Isaías diz: levanta-te e resplandece, porque eu já venho a tua. E a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Levanta-te nessa noite. Levanta-te, se coloca de pé nessa noite. Coloca-se na posição de servo e deixa Deus te usar. Deixa Deus te levar. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te engrandecer nessa terra. Precisamos que Deus age em nossas vidas, mas nós estamos prostrados. Aleluia, Senhor. Precisamos que Deus ele venha trabalhar em nossa vida, mas nós estamos prostrados. E Jesus está dizendo: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor está nascendo sobre ti nessa noite. A glória do Deus poderoso está nascendo sobre ti. Se coloca na posição. Coloca na posição de servo nessa noite e deixa Deus te usar. Caminha sobre essa tempestade nessa noite. Caminha sobre esse vendaval. Caminha sobre essa dificuldade. Caminha sobre esse processo que você está passando. O manual de instrução de Jesus é: passamos para o outro lado. A segunda instrução: coloque-se de pé para passar. Primeiro, ele diz: passemos. A tempestade vai se levantar, nós vamos passar. Segundo, para aqueles que já estão na tempestade e estão estacionados: levanta-te e continua passando. Levanta-te e continua indo. Levanta-te e continua caminhando. Não para na tempestade, não para na dificuldade, não para naquilo que você está passando nessa noite. Caminha por cima das águas, caminha por cima das ondas que tem te afligido, caminha por cima daquilo que tem às vezes te perturbar, caminha por cima daquilo que tem te dado seu sono. As tempestades da vida, ela vem para aperfeiçoar a nossa vida. E a palavra de Jesus para as nossas vidas nessa noite é: a tempestade não vem para nos matar. As dificuldades não vêm para nos matar. Mas vem para aperfeiçoar a nossa vida. Vem para mostrar a confiança que nós temos em Deus. Vem para mostrar a credibilidade que nós temos no nosso Deus. Vem para mostrar que nós confiamos e acreditamos que Jesus Cristo ainda tem todo o poder do céu, todo o poder da terra, todo o poder que estaciona nas mãos de Jesus Cristo. Se coloca de pé nessa noite.